Você já imaginou um homem desafiando não só um rei, mas também os céus? No próximo minuto, descubra como Elias, contra todas as expectativas, invoca não só o fogo do céu, mas também uma verdade que vai abalar suas crenças. Veja como um único homem pode mudar o curso de uma nação inteira e como isso pode transformar a sua visão sobre força e fé. Mas cuidado, o que você vai ouvir pode ser mais surpreendente e poderoso do que você espera. Elias, um destacado profeta do Reino do Norte de Israel, foi testemunha e instrumento de alguns dos mais extraordinários milagres documentados nas Escrituras Sagradas. Contudo, em um período subsequente, ele se viu tomado por um profundo desânimo e medo diante da desobediência flagrante do rei Acabe. Deus incumbiu Elias de anunciar uma severa seca sobre as terras. Durante esse tempo árido, Deus cuidou de Elias de maneira notável. Após profetizar a seca sobre a terra, Elias seguiu as instruções divinas e refugiou-se em Querite, próximo ao Jordão. Ali, Deus providenciou de forma extraordinária para sua alimentação e sustento. Diariamente, os corvos traziam pão e carne ao amanhecer e ao anoitecer, enquanto Elias bebia da água do ribeiro. Mesmo em meio à seca que assolava a região, Deus demonstrou seu cuidado singular por Elias, garantindo que suas necessidades básicas fossem supridas de maneira milagrosa. Após o ribeiro de Querite secar devido à seca prolongada, Deus guiou Elias até a cidade de Zarefate, onde encontrou uma viúva profundamente afetada pela escassez. A viúva estava prestes a consumir o que restava de alimento para ela e seu filho quando Elias chegou. Deus vestiu Elias com o poder de assegurar à viúva que suas reservas de farinha e azeite seriam miraculosamente renovadas dia após dia. Com fé, a viúva seguiu as instruções de Elias e testemunhou o milagre da provisão divina em sua vida. Quando o filho da viúva adoeceu gravemente e perdeu a respiração, Elias intercedeu fervorosamente a Deus pela ressurreição do menino. O Senhor atendeu ao clamor de Elias, trazendo o menino de volta à vida. Emocionada e grata, a mulher reconheceu Elias como um verdadeiro homem de Deus e a palavra do Senhor como autêntica. No Monte Carmelo, Elias enfrentou um desafio espetacular contra os profetas idólatras que serviam a Baal. Diante de uma multidão reunida, Elias propôs um teste para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Após os profetas de Baal falharem em invocar fogo do céu, Elias reconstruiu o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele preparou o sacrifício e o molhou com água, desafiando diretamente os profetas de Baal. Em uma oração sincera, Elias invocou o nome do Deus verdadeiro, e imediatamente o fogo do céu consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no fosso ao redor do altar. Esse poderoso evento demonstrou a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses e foi testemunhado pela multidão que proclamou em uníssono: "O Senhor, Ele é Deus." Após o impressionante evento no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses, o profeta foi informado por um mensageiro sobre a fúria da rainha Jezabel. A rainha, enfurecida com a derrota dos profetas de Baal e ameaçada pela influência e poder de Elias, jurou matá-lo. Temendo por sua vida, Elias decidiu fugir para salvar-se da ira de Jezabel. Ele partiu para o extremo oposto do país, buscando refúgio em um local remoto no território de Judá. Lá, exausto e desanimado, ele deixou seu servo e seguiu sozinho pelo deserto. Sentindo-se cansado e desesperançoso, Elias encontrou uma árvore solitária e se sentou sob ela, suplicando a Deus que lhe tirasse a vida. Esse momento contrastante na vida do profeta ilustra não apenas sua humanidade vulnerável diante das ameaças terrenas, mas também sua coragem em enfrentar os desafios impostos pela missão divina que carregava.
Após os eventos no Monte Carmelo, Elias foi conduzido por Deus ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Neste monte sagrado, Elias buscou refúgio em uma caverna. Lá, ele aguardou a manifestação de Deus em um momento de profunda reflexão e comunhão. Enquanto estava na caverna, uma poderosa tempestade irrompeu com ventos fortes que despedaçavam as rochas. Elias testemunhou um terremoto que sacudiu a terra sob seus pés, seguido por um fogo ardente que iluminou a escuridão da caverna. No entanto, em meio a esses fenômenos naturais impressionantes, Elias percebeu que Deus não estava neles. Após o fogo, veio um suave sussurro, uma voz tranquila e serena que penetrou fundo no coração de Elias. Naquele momento de silêncio e intimidade com Deus, Elias cobriu o rosto com seu manto em reverência à presença divina e saiu da caverna para ouvir claramente a voz do Senhor. Nesse encontro íntimo com Deus, no Monte Horebe, Elias recebeu novas instruções e renovação espiritual para prosseguir em sua jornada como profeta fiel. Após os eventos no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses, o profeta foi instruído por Deus a ungir Hazael como rei da Síria. Em obediência ao comando divino, Elias partiu em direção a Damasco, capital da Síria, onde encontrou Hazael. Ao se encontrar com o futuro rei, Elias derramou um vaso de óleo sobre a cabeça de Hazael como sinal da unção divina. Nesse momento solene, Elias recebeu uma visão do futuro e soube que Hazael seria um instrumento de juízo nas mãos de Deus sobre o povo sírio. A unção de Hazael como rei foi um ato profético que revelou a soberania e o plano divino para aquela nação, cumprindo-se mais tarde conforme as palavras proferidas por Elias. Após o desafio no Monte Carmelo, Elias recebeu uma nova revelação de Deus, a missão de ungir Eliseu como seu sucessor. Em obediência ao comando divino, Elias partiu em busca de Eliseu, um jovem lavrador que se tornaria um grande profeta. Encontrando-o no campo, Elias lançou seu manto sobre os ombros de Eliseu, simbolizando a transmissão do chamado profético. Eliseu prontamente deixou seus bois e arados para seguir Elias e servir como seu discípulo. Essa escolha marcou o início de uma jornada de aprendizado e preparação para Eliseu, que se tornaria um poderoso profeta após a ascensão gloriosa de Elias ao céu. Após ter cumprido sua missão profética na terra, chegou o momento em que Elias foi chamado por Deus para uma jornada celestial sem precedentes. Em um dia marcado por uma atmosfera solene e carregada de significado, Elias se despediu daqueles que testemunharam seus milagres e enfrentaram seus desafios. Em um campo aberto, diante de discípulos e curiosos, uma carruagem de fogo desceu dos céus para buscar o profeta. O espetáculo celestial era majestoso e assombroso, envolvendo Elias em chamas divinas que não consumiam seu corpo terreno. Enquanto a carruagem se elevava aos céus, levando Elias para a presença direta de Deus, seus seguidores observavam maravilhados e atônitos com a cena extraordinária diante de seus olhos. A ascensão gloriosa de Elias ao céu foi um testemunho poderoso da fidelidade divina e do destino grandioso reservado aos servos fiéis de Deus. Após a ascensão gloriosa de Elias ao céu, o retorno à presença do rei Acabe foi marcado por um clima de expectativa e temor. Os relatos sobre o desaparecimento sobrenatural do profeta se espalharam rapidamente, gerando especulações e interpretações diversas entre o povo de Israel. Enquanto alguns viam na partida de Elias um sinal divino de juízo iminente, outros reconheciam naquele evento uma confirmação da autenticidade da mensagem profética proclamada pelo profeta.
O rei Acabe, por sua vez, recebeu as notícias da ascensão de Elias com perplexidade e incerteza. A ausência repentina do profeta, que desafiara os falsos deuses no Monte Carmelo, deixou Acabe em um estado de inquietação e reflexão. Diante dos acontecimentos extraordinários envolvendo Elias, o rei se viu confrontado com a realidade da intervenção divina na história de Israel e com a responsabilidade de lidar com as consequências espirituais e políticas desencadeadas pela partida do profeta. A ausência física de Elias não significava o fim da mensagem profética que ele representava, mas sim o início de uma nova fase na jornada espiritual e política do povo escolhido por Deus. O retorno à presença do rei Acabe marcou um ponto crucial na trajetória do rei e na história de Israel, revelando a importância da fidelidade aos mandamentos divinos e da prontidão para reconhecer os sinais da presença de Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Após a ascensão gloriosa de Elias ao céu, a narrativa bíblica nos leva a um momento de profunda reflexão sobre o legado deixado pelo profeta e o impacto de sua ausência na comunidade israelita. O povo, perplexo com a partida sobrenatural de Elias, encontrava-se diante de um vazio espiritual e emocional que ecoava em cada canto da terra prometida. As palavras proféticas proclamadas por Elias ecoavam nas mentes e corações dos israelitas, desafiando-os a permanecerem fiéis ao Senhor em tempos de incerteza e turbulência. A ausência física do profeta era um lembrete poderoso da transitoriedade da vida terrena e da necessidade de confiar na providência divina em meio às adversidades. Nesse contexto de expectativa e questionamento, surgiam líderes emergentes dispostos a dar continuidade à missão iniciada por Elias, cada um trazendo consigo dons e chamados únicos para fortalecer a fé do povo escolhido. A ascensão de Elias marcou não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova etapa na história espiritual de Israel, onde os ensinamentos e exemplos deixados pelo profeta ecoariam por gerações como fonte de inspiração e orientação para aqueles que buscam a verdadeira conexão com o divino. Descubra mais histórias incríveis como essa inscrevendo-se no nosso canal. Junte-se a nós nesta aventura contínua de descoberta e inspiração. Ative as notificações para não perder nenhuma jornada incrível.